Oi pessoal, e aí, tudo bem? Que tal viajarmos agora pelo mundo do teatro? Enfim, dramas maravilhosos que nos encantam até hoje. Então vamos lá, o nosso tema de hoje da nossa aula é linguagem teatral. É aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticas, as quais são escritas para serem apresentadas. Os gêneros teatrais mais conhecidos são comédia, tragédias e trágica comédia. Dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais, e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados por atores. Então, os textos teatrais geralmente são divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e ausência de narrador. Então, o elemento da linguagem teatral está classificado em tempo, espaço, personagens, plateia, cenário, figurino, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Conhecer um pouquinho, ok? Então vamos lá para o primeiro elemento, que é o tempo. Bom, o tempo está dividido em 3 categorias. Tempo real, que é o tempo que decorre a narrativa, né? O tempo dramático, que é o tempo que acontece os fatos da narrativa, e o tempo da escrita, que é quando a obra foi produzida. E nós vemos aí 3 tempos diferentes. Aí vamos para o espaço. O espaço corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, nós podemos considerar o espaço real, chamado de cênico, e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico, que se desenvolve os fatos. Exemplo, uma igreja, uma praça, uma casa noturna. Já o espaço psicológico se refere aos pensamentos dos personagens que envolvem o drama ou o trama, ok? E os personagens são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são os principais, como nós conhecemos os heróis, ou coadjuvantes, que são aqueles personagens secundários que contracenam com os principais. E ainda também tem os figurantes, que são aqueles personagens que aparecem apenas para preencher lacuna e espaço, que no caso são terciários. Aí nós temos a plateia, que é o público que assiste a peça. Aí o cenário, que não é possível fazer uma apresentação sem um cenário, ele é muito importante, que é o conjunto de elementos que transforma o espaço. Figurinos são as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Eles são especialistas em compor os figurinos dos artistas. E aí nós temos também a questão da iluminação, que também é outro fator bem importante. Como parte do cenário, tem-se a iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos produtores respectivos pela iluminação, e eles projetam luzes nos espaços e nos personagens, além de criar efeitos de sombra e luz. Aí temos também a sonoplastia, que é os sons, seja uma música, ou ruídos, ou falas, dentre outros. Então, o sonoplasta ele é responsável por toda essa parte dos sons. Aí nós temos aqui o espaço de encenação. Os palcos eles são divididos em 3 partes, em três modelos de palco diferentes. Por exemplo, nós temos o palco italiano. É o mais usado, surgiu no Renascimento, na virada do século XV para o século XVI, quando o homem pensava ser o centro do universo. Então foi nesse período que esse palco italiano passou a ser usado, né? E o posicionamento do centro da plateia e se divide pelo fosso da orquestra, conta com uma cortina e assentos geralmente individuais.
Aí nós temos também o outro exemplo de palco, que é o elizabetino. Esse palco ele é misto e funciona como um espaço fechado, retangular, com uma grande ampliação de proscênio. O público o circunda em 3 lados, retangular, circular ou misto. E ele tem esse nome de elizabetino porque a maior parte da sua existência ele correspondeu ao reinado da rainha Elizabeth I e surgiu também durante o Renascimento na Itália e foi muito usado pelos gregos e está associado a Shakespeare. Aí nós temos o outro modelo que é o teatro de arena. A plateia se localiza no formato de arquibancada ao redor do palco, que tem como forma circular. Foi fundado em São Paulo em 1953 e foi inaugurado com as peças Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Então, com o objetivo de facilitar melhor a compreensão sobre a linguagem teatral, é importante recordarmos sobre as 3 modalidades pertencentes aos gêneros da literatura. Primeiro gênero, ele é o lírico. Ele representa o estado da alma, a subjetividade representado pela voz do poeta. Aí nós temos o gênero épico, que ele retrata os grandes feitos heróicos que fizeram parte da história de um povo. Geralmente, mescla-se com figuras sobrenaturais, né, como é o caso das musas e deuses da mitologia grega, sendo que estes agem contra ou a favor de um determinado acontecimento ao longo da narrativa. Aí nós temos também o gênero dramático. Refere-se à linguagem encenada, representada pela linguagem teatral, contando com a participação de elementos extraverbais, como cenários, figurinos, iluminação e sonoplastia. Especificamente, a linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama tem origem no grego que significa ação. Bom, o texto teatral teve seu destaque na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. E as peças se baseavam nas tragédias e o objetivo era levar o espectador a catarse, ou seja, a punição da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Aí nós temos as modalidades do teatro, que é, primeiro, comédia, situações do cotidiano com personagens das classes populares, e a intenção era criticar os costumes do povo. Aí nós temos o alto, que é uma peça curta, apresentada em festas religiosas, tendo como personagens verdadeiros, representativa da identidade abstratas, tais como a bondade, o pecado, a hipocrisia e a virtude. Por isso que é abstrato, viu? Aí nós temos a farsa, que também é uma peça curta que satiriza os costumes, dando ênfase ao grotesco. E os principais dramaturgos e peças teatrais da Grécia Antiga. Trouxe uma lista de 5 deles aqui pra gente, que são os mais conhecidos nesse percurso da história. O primeiro é Esquilo. Ele ficou bastante conhecido com a peça Prometeu Acorrentado, que até acabou virando filme. Aí nós temos Sófocles, que ele fez Édipo, Rei e Electra. Então, foram três peças. Aí nós temos Eurípides, com Medeias, As Bacantes, Aristófanes, A Paz, Assembleia de Mulheres e Antífones com Meneandro. Então esses são os mais conhecidos. Ao longo da história, a linguagem teatral não sofreu influência de outras linguagens, como cinema, televisão e informática, como passava por questionamentos sobre o real objetivo, a função cartática, que resultaram em denúncias sociais e reflexões fisiológicas. Aí daí eu pesquisei algumas curiosidades sobre o teatro, que vocês sabem que eu sou muito curiosa, e quanto mais a gente procura, mais a gente aprende, quanto mais estuda, busca conhecimento, mais ficamos expert no assunto.
Então eu também busquei umas curiosidadezinhas aqui pra gente sobre teatro. A primeira, o teatro já foi censurado no Brasil. Na década de 70, no período da ditadura militar, na época, há relatos de que essas peças eram invadidas pela polícia, os artistas sofriam agressões e eram sequestrados. Então, os atores eram sequestrados e isso eram coisas comuns que aconteciam lá, basicamente em todas as apresentações. A segunda curiosidade é que Romeu e Julieta, que é uma peça que todos nós amamos, sobre a história desses dois jovens, né? Então, ela é famosa no mundo inteiro. Ela é um clássico de William Shakespeare e a peça não é somente sobre uma história de amor impossível entre dois jovens. O que ela ressalta também é sobre a razão filosófica e os prazeres mundanos, que está em uma homenagem, ou melhor, em uma mensagem subliminar dentro dessa peça. A outra, existem mais de 1.200 teatros no Brasil. De acordo com o relatório cultural em números do Ministério da Cultura, em 2010, a maior parte dos teatros se concentrava na região sudoeste, ou seja, no eixo Rio-São Paulo. No entanto, todo o país conta com locais que são referência para esse tipo de arte, no caso, o teatro. Outra curiosidade também é que não se sabe o certo qual foi a primeira peça teatral. Se você me perguntar, você sabe qual foi a primeira peça teatral? Eu não sei. Mas, por que eu não sei? Porque não existe nenhuma teoria sobre a origem do teatro. Pode ser comprovada, né? Nenhuma teoria que possa ser comprovada onde foi a origem dele. O que nós sabemos é que existem poucas evidências sobre esse assunto e que existem especulações que afirmam que o primeiro evento similar ao teatro data do ano de 2500 a.C. e aconteceu no Antigo Egito. E se trata sobre o mito da questão de Osíris e Ísis. Outra curiosidade, o teatro somente para homens? Bom, as peças eram encenadas apenas por homens. As mulheres não podiam fazer parte de forma alguma. Devido a essa restrição, os papéis femininos eram feitos por homens que usavam máscaras e vestimentas especiais. Somente a partir do século XVII, as mulheres puderam atuar e passaram a fazer parte dos espetáculos. Ainda bem, né? Porque contracenar homens com mulheres acaba deixando mais que interessante. Outra, o mundo do teatro realmente é muito intrigante. Se você quer ser simpático com um ator, um diretor ou qualquer pessoa ligada ao teatro, deseje-lhe merda. Exatamente isso que você ouviu. Viu? Por boa sorte seria bom. Mas se você desejar merda, é melhor ainda. Então, nisto, merda equivale a boa sorte. Então, meu povo, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, conseguido absorver algo de interessante sobre o teatro. É lógico que existem muitas outras curiosidades sobre o teatro, mas essa daqui vai ser a base da nossa prova e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!